Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel e eu estou voltando aqui para falar um pouquinho de funções com vocês de novo. E agora eu queria falar com vocês sobre função de segundo grau. Bom, eu queria começar relembrando algumas coisinhas que a gente comentou naquela aula de introdução a funções. E a primeira delas é o que uma função faz. Lá a gente viu que uma função vai transformar elementos de um conjunto em elementos de outro conjunto. Para a prova do Enem, a gente pode restringir esses elementos a números. Então, o que uma função vai fazer é transformar números de um conjunto em números de outro conjunto. A segunda coisa que eu queria lembrar é o que é uma lei de formação. Eu falei lá que a lei de formação é aquilo que vai fazer a gente entender como funciona essa transformação que a função está fazendo. Então vamos lá, por exemplo, se a gente tiver essas duas informações aí, que a função transforma o número 0 no número 3 e que ela transforma o número 1 no número 0. Se a gente quiser descobrir em que número o menos 1 vai ser transformado pela função, a gente vai ter que descobrir qual a lei de formação, porque só com essas duas informações a gente não vai conseguir descobrir a resposta. A gente vai precisar de uma equação que descreva como funciona essa transformação que a função faz. Então, se a gente quiser descobrir em que valor um número x vai se transformar, a gente vai ter que substituir o número x nessa equação aqui. Agora vamos falar de fato sobre função de segundo grau. Esse tipo de função vai ter como lei de formação uma equação nesse estilo aí, com x ao quadrado. Para a gente conseguir entender direito como funciona esse tipo de função, a gente vai ter que aprender alguns nomes que a gente usa para falar de alguns elementos dessa equação. O primeiro elemento é o x. A gente chama ele de variável ou incógnito. A gente chama ele assim porque ele é de fato variável, né? Tipo, a gente pode colocar qualquer valor nele. Então, como o x pode admitir valores diferentes, ele pode variar, né? Os próximos elementos a gente chama de coeficientes, que são o A, o B e o C na equação ali de cima. Então, a gente chama de coeficientes aqueles números da equação que não mudam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para qualquer valor de x que eu coloque ali, os números A, B e C vão continuar sendo os mesmos, eles não vão mudar. Agora, o último elemento é o termo independente, que a gente consegue ver que é um coeficiente também, como eu mostrei, mas a gente chama ele de termo independente porque a gente consegue ver na equação que não tem nenhuma variável multiplicando ele. Então, por isso a gente vai chamar ele de termo independente. Agora vamos ver como é que é a representação gráfica desse tipo de função. No fim das contas, o formato desse tipo de função vai ser uma parábola, que vai ter esse formato aí. Ela não precisa necessariamente estar virada para cima, ela pode estar virada assim também. A gente vai ver nos próximos slides. Mas aqui nesse slide eu queria só ressaltar alguns pontos que a gente tem que prestar bastante atenção na parábola. Os primeiros dois pontos que a gente tem que prestar atenção são esses aqui, ó. Esse e esse aqui. São os pontos em que a parábola corta o eixo x. E esses pontos a gente vai chamar de raízes. E a gente vai ter que o f de x nesses pontos vai ser igual a zero. Ou seja, o x da parábola, quando ela intercepta o eixo x, ao ser transformado pela função, vai resultar no valor zero. Da mesma forma que esse x em que a parábola intercepta o eixo x, quando é transformado pela função, também vai resultar em zero. Agora, o outro ponto que a gente tem que prestar atenção também é o vértice. Esse ponto vai ser o momento em que a parábola vai trocar sua direção. Aqui a gente consegue ver que ela está descendo, descendo, e a partir desse ponto aqui, nesse ponto, acontece uma reversão de movimento, né? A gente consegue ver que ela estava descendo e agora ela começa a subir. Então, nesse ponto aqui em que ocorre essa troca, essa inversão, a gente vai dar o nome de vértice. Agora que a gente já viu como que é o formato da lei de formação da função de segundo grau, a gente vai ver como cada coeficiente vai influenciar na representação gráfica dessa função.
Então, o primeiro coeficiente que a gente vai analisar é o A. Quando A for maior do que zero, a concavidade da parábola vai estar para cima. Então, ela vai ter esse formato aí. E quando A for menor do que zero, a concavidade da parábola vai estar para baixo. Uma dica que eu uso para lembrar qual que é qual é que quando o A é positivo, quer dizer que a gente está feliz. Então, positivo está relacionado com feliz, então isso aqui é um sorriso. E quando o A é negativo, então, como é negativo, é triste. Então, a gente está com uma carinha triste. Isso aí é o que eu uso para lembrar. Outra coisa que a gente tem que ver nesses dois tipos de gráfico é que quando o A é positivo e a concavidade é para cima, a gente vai ter um valor de mínimo na função. Então, ela vai ter um valor mínimo. E quando a concavidade for para baixo, a gente vai ter um valor máximo para a função. Então, a gente precisa saber isso porque é relativamente comum algumas questões perguntarem qual o valor mínimo ou qual o valor máximo da função. A gente vai aprender mais para frente como a gente calcula isso. O próximo coeficiente que a gente vai analisar é o B. Quando o B for positivo, quando ele for maior do que zero, a gente vai ter que, no ponto em que a parábola corta o eixo Y, esse eixo vertical aqui, se a gente traçar uma reta paralela a esse ponto da parábola, a gente vai ver que ela está crescendo. Então, nesse ponto, a parábola vai estar crescendo. E quando o B for negativo, a gente vai ter que, no ponto em que a parábola estiver cortando o eixo Y, ela vai estar decrescendo. Então, se a gente traçar uma reta paralela nesse ponto aí, a gente vai ter que ela estar decrescendo. Esse coeficiente em específico eu vi cobrarem muitas poucas vezes, então não precisa se preocupar muito com ele. Agora, o último coeficiente, o termo independente, funciona da seguinte forma. Se a gente tem a parábola, o ponto em que ela corta o eixo Y vai ser o ponto C, independente se ele é maior ou igual, ou se ele é maior ou menor do que zero. Mas se ele for maior do que zero, então quer dizer que ela vai cortar o eixo Y na parte positiva do eixo Y, né? E quando C for menor do que zero, ela vai cortar o eixo Y na parte negativa do eixo Y. Agora eu vou mostrar para vocês que a equação da lei de formação da função de segundo grau pode ser escrita em diferentes formatos. Eu apresentei para vocês a forma geral já, que é essa aí. Só que existem outras duas formas que são comuns também da gente representar. A segunda é a forma canônica, que tem esse formato aí. Tá, mas o que é esse x0 e o que é esse y0? O x0 e o y0 vão ser o x e o y do vértice da parábola. Lembra que eu mostrei o vértice lá, que é o ponto em que tem essa inversão de movimento aqui? Então, o x0 e o y0 vão ser as coordenadas que definem esse ponto. A outra forma de representar a equação é a forma fatorada, em que vai ser dessa forma aqui, vai ser uma multiplicação desses dois termos aqui. Mas o que vai ser o x1 e o que vai ser o x2? O x1 e o x2 vão ser as raízes da equação. Lembra que eu mostrei lá no primeiro gráfico? As raízes vão ser os pontos em que a parábola vai interceptar o eixo x. Então vamos ver uma de cada vez. A primeira é a forma geral. O que a gente precisa saber bem da forma geral? É como encontrar as raízes dessa função a partir dela. Lembra que eu coloquei os coeficientes A, B e C? É relativamente padronizado que o A é sempre o que multiplica o x ao quadrado, B é o que multiplica o x e C é o termo independente. Então a gente vai usar esse padrão. A primeira coisa que a gente tem que calcular é o delta. O delta é igual a b quadrado menos 4a vezes c. E depois que a gente descobre esse valor, a gente vai ter que jogar esse valor nessa outra equação aqui, que vai definir quais são as raízes. Essa fórmula é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta que a gente calculou ali em cima sobre 2a. Se a gente dividir isso aqui nas duas raízes, porque a gente tem um sinal de mais ou um sinal de menos, a gente vai ter esses dois valores. A primeira raiz vai ser menos b mais raiz de delta, e a segunda vai ser menos b menos raiz de delta. Tá, mas tem uma coisa estranha aí, né? Porque se o delta for menor do que zero,
a gente não vai poder tirar a raiz quadrada dele, né? Porque a raiz quadrada de um número negativo é algo estranho para a gente. A gente tem que não existe, né? Então, o que vai acontecer quando delta for menor do que zero? A gente vai ter que não vai existir raiz. Então, a representação gráfica fica assim. A parábola não vai cortar o eixo x em momento nenhum. Por isso, a gente não vai conseguir achar as raízes. Mas e se o delta for igual a zero? Se o delta for igual a zero, a parábola vai cortar o eixo x em um ponto só. Então, vai existir somente uma raiz. A gente consegue ver isso até pelas equações aqui. Se a gente colocar o delta igual a zero, você vai ver que o x1 vai ser igual ao x2. Mas no caso padrão que a gente tem visto é quando o delta é maior do que zero, porque aí a gente consegue calcular a raiz quadrada do delta e a gente consegue ver que x1 vai ser diferente de x2. Então a gente vai ter duas raízes diferentes. Logo, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes. Agora vamos para a forma canônica. A forma canônica lembra que o x0 e o y0 são as coordenadas do ponto que representa o vértice da parábola. Então, se a gente tiver o vértice aqui, o x0 vai ser o ponto x do vértice e o y0 o ponto y do vértice. E para a gente descobrir esses valores, a gente vai ter que usar essas duas equações. O x0 vai ser igual a menos b sobre 2a e o y0 vai ser igual a menos delta sobre 4a. Vou lembrar aqui para vocês o que é o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos pegar um exemplo então para ver como a gente aplica essas duas formulazinhas. Se a gente tiver uma equação com essa lei de formação na sua forma geral, x ao quadrado mais 6x mais 8, a gente vai ter que os coeficientes vão ser esses aqui, né? A igual a 1, b igual a 6 e c igual a 8. Então, se a gente jogar ali na fórmula do x do vértice, a gente vai ter que x0 vai ser igual a menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 6 sobre 2, menos 3. E se a gente for calcular agora o y0, que é menos delta sobre 4a, a gente vai ter que delta a gente calcula por essa equação aqui. E a gente tem os coeficientes aqui. No final das contas, a gente vai chegar em menos 1. Então, se a gente for escrever essa equação aqui, que está na forma geral, na sua forma canônica, a gente vai ter que substituir os valores que a gente achou para x0 e para y0 numa equação nesse formato aqui. A gente tem que o a é igual a 1, então aqui vai ser 1. O x vai ser subtraído do x0, que é menos 3, então vai ficar menos 3. Isso tudo ao quadrado, mais o y0, que a gente encontrou, que é menos 1. Então, se a gente manipular isso aí, a gente vai chegar em f de x igual a o quadrado de x mais 3 menos 1. Bacana. Eu quis mostrar para vocês como é que a gente chega na equação nesse formato, porque pode ser que apareça as respostas nesse formato. Então, você pode até achar uma equação correta, mas ela está no formato que eles não querem. Então, você tem que manipular ela para chegar até a forma canônica, caso eles estejam pedindo isso, né? E uma coisa bacana que a gente acabou de ver é como achar o y0, que aqui nessa parábola é o valor mínimo dela. Lembra que eu falei que algumas questões pedem o valor mínimo e o valor máximo de uma função? Então aqui essa é a forma de calcular o valor mínimo da função. E caso a parábola tivesse esse formato aqui, a fórmula seria a mesma, para calcular o valor máximo. Agora vamos ver a forma fatorada da função. Essa forma vai ser uma equação que vai deixar explícita quais são as raízes da nossa função, x1 e x2. E para a gente conseguir escrever a função dessa forma fatorada, a gente vai ter que descobrir quais são as raízes, né? Então, para a gente descobrir quais são as raízes, a gente vai ter que usar aquele método que eu mostrei na forma geral da função. A gente vai primeiro achar o delta, para depois jogar nessa equação aqui, que é a equação de Bhaskara, para no final das contas chegar em duas raízes, se o delta for maior do que zero, né?
Bom, era basicamente isso que eu queria passar de teoria para vocês. E agora eu quero chamar vocês para assistir a próxima aula, que vai ser uma aula de resolução de exercício. Vai ser muito produtivo você assistir ela, porque aqui nessa aula de teoria eu não mostrei muito bem como é o estilo de questão que cai no Enem. Então, quero mostrar um método de resolução para vocês. Tá bom? Espero vocês lá.